Tivemos o intervalo. Voltam as duas equipes e o técnico Gilmar Dalpozo, o primeiro tempo acabou evidentemente 0-0, o técnico Gilmar Dalpozo da equipe da Chapecoense, ele volta com uma modificação na equipe da Chapecoense. Ele tirou o Diego Felipe, camisa número 10, que é um jogador que é um meia, e colocou o Paulinho Dias, exatamente volante. Ele que tinha jogado o primeiro tempo com 2 volantes e 2 meias, reconhecendo essa superioridade do Asa, esse domínio territorial do Asa, esse toque de bola maravilhoso do Asa no primeiro tempo. Ele disse: eu vou segurar um pouco mais, vou tentar fechar um pouco mais aqui para ver se as oportunidades de contragolpes elas aparecem. E não é que acabaram aparecendo, mas também o Asa volta para o segundo tempo com uma mexida tática feita pelo técnico Ricardo Silva. Ele trouxe o Jorginho, que tinha jogado como volante, tinha feito uma bela partida no primeiro tempo, colocou atrás pela lateral direita e pegou o jogador Osmar, que era o lateral direito da equipe, que tinha feito um grande primeiro tempo, colocou de meia, mas um meia jogando mais pelo lado direito, tentando fazer, liberar um pouco mais o Osmar para que ele, como meia, pudesse fazer a jogada pela direita, tentar fazer a jogada de fundo. E aí, nesse momento, o Asa também, eu acho até que algum jogador depois pode dizer, até por uma conversa do próprio técnico Ricardo Silva com os jogadores do intervalo, os jogadores, eles não voltaram com a paciência de tocar a bola que tiveram no primeiro tempo. Acho que, em função do time ter feito esse jogo no primeiro tempo de toque de bola e não ter conseguido fazer o gol, ele resolveu mexer com os jogadores, pediu para que essa bola fosse trabalhada um pouco menos, fosse rodada de pé em pé um pouco menos, isso aqui é uma inferência minha, e que a jogada fosse feita um pouco mais aguda para frente, exatamente para explorar o Osmar, que agora era um meia pela direita, e também para tentar ver se chegava um pouco mais no Thalisson e também no Léo Gamalho. E com isso, quando o Asa passa a tentar a jogada mais aguda, o time adversário fechado com 3 volantes, o que é que aconteceu? A bola não foi tão trabalhada quanto no primeiro tempo e ela começou a ser retomada pelos jogadores adversários. Ela começou a ser dominada pelo time da Chapecoense. Eu alertava aqui ainda no segundo tempo com a bola rolando. O Asa, ao abrir mão desse toque de bola refinado do primeiro tempo para tentar a jogada um pouco mais aguda, apenas em função do placar não ter acontecido no primeiro tempo, ele deu essa oportunidade de contragolpes para o adversário. Eu acho até que ele poderia ter insistido no mesmo jogo do primeiro tempo no segundo tempo, porque tinha dado certo, minha gente. Só tinha falhado o gol, mas a oportunidade havia surgido, a oportunidade foi criada. Infelizmente, os jogadores não conseguiram finalizar. Na primeira, no chute do Osmar, o goleiro Nivaldo defendeu, e na outra foi da trave. Mas as jogadas apareceram. E o time do Asa não jogava contra um time qualquer, jogava contra a Chapecoense, líder da competição, invicta na competição. E não podia dar esse mole. Eu alertava: a jogada de contragolpe está surgindo, a jogada de contragolpe está acontecendo. E foi exatamente em um contragolpe que originou um escanteio que o time da Chapecoense conseguiu aos 25 minutos do primeiro tempo fazer o seu gol. Escanteio cobrado, o Fabiano subiu de cabeça e fez o gol. 4 minutos depois, o novo contragolpe, porque o Asa estava permitindo esse contragolpe, e repito, ao abdicar do toque de bola, a bola foi lançada para a direita e o jogador Paulinho Dias, que havia entrado exatamente no lugar do Diego Felipe, acabou lá pelo lado direito fazendo o segundo gol. E quando aconteceu o segundo gol aos 29 minutos, eu que falo, que penso, normalmente comentarista, bom, tá aqui 29, tem 15 minutos, de repente o Asa vai lá, faz 2 gols, eu carimbei logo: fatura liquidada, né? Nenhum comentarista no Brasil e no mundo diria: o Asa jogando dentro de casa, 29 minutos do segundo tempo, 2-0, ele diria fatura liquidada. E eu ainda disse mais:
tome cuidado para que o terceiro gol não apareça, porque o time adversário está tendo a possibilidade do contra-ataque, está tendo a possibilidade do contragolpe, e felizmente para o time do Asa, que foi, repito, mudou do vinho para a água do primeiro tempo para o segundo tempo, só conseguiu, em termos de perturbar o goleiro Nivaldo da equipe da Chapecoense, apenas exatamente aos 47 minutos, portanto, já além do tempo regulamentar, quando houve um cruzamento do Osmar e uma cabeçada fraca do atacante Léo Gamalho, que a torcida acabou até, o torcedor estava chateado e acabou até vaiando a jogada, porque o time que foi no primeiro tempo, quem viu o primeiro tempo jamais imaginaria que acontecesse toda essa mudança. Eu cheguei a dizer, pelo primeiro tempo que fez a equipe do Asa, que o técnico Ricardo Silva havia achado a maneira do Asa jogar. Era no outro jogo, quando exatamente o Lúcio Maranhão tiver condição de ser agregado a esse time, era só tirar o Thales e colocar o Lúcio Maranhão, porque o time tocou bola, e esse toque de bola vai minando o adversário, e na hora que você tem dois homens na frente, como o Léo e o Lúcio, e que a bola é tocada em boas condições, eles podem finalizar. Não sei, porque futebol é resultado. Se por conta desse resultado de 2-0, por conta de ter perdido, como o gol não saiu no primeiro tempo, ele já deu uma mexida do primeiro para o segundo, já pediu um time mais agudo, e a gente tem que ter paciência, porque esse tipo de jogo está encantando o mundo inteiro. A gente viu o Brasil contra a Espanha, a gente viu a Espanha contra outras equipes, e o futebol moderno está pedindo isso, a valorização da posse de bola, o toque de bola, e o Asa fez. Eu fiquei aqui boquiaberto no primeiro tempo. Eu cheguei a comentar aqui em off, eu não acreditava que o técnico Ricardo Silva fosse capaz de montar uma equipe dessa forma, uma equipe gigante como é o Asa, uma equipe se impondo, não dando espaço para o adversário respirar, por conta das entrevistas que ele havia fornecido quando chegou por aqui, inclusive uma que me deixou muito triste, quando eu ouvi ele dizer: temos que marcar como time pequeno. Tem que marcar como time grande. O Asa mostrou que pode marcar como time grande, que foi o que ele fez no primeiro tempo. Então, espero que esse resultado negativo de 2-0 não destrua esse Asa do primeiro tempo, que esse Asa do primeiro tempo possa aparecer nos demais jogos do certame, nos demais jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, possa aparecer no jogo da próxima quarta-feira contra o Asa, contra o Flamengo, um jogo que vai ser visto pelo Brasil inteiro, todo mundo ligado na tela da TV para ver, que esse jogo apareça, que o time possa jogar dessa forma. Não vamos matar essa forma bonita de jogar apenas porque o gol não saiu em 45 minutos. Há que se ter paciência, a coisa não é feita da noite pro dia, e eu achei até que isso aí era fruto dessa intertemporada, quando a equipe de forma inteligente não fez amistosos, ficou treinando, ficou se preparando, ficou se arrumando dentro da equipe. Aí no momento que a equipe joga um primeiro tempo como jogou, tudo é desmanchado no segundo tempo. Então, se deu certo, apesar do gol não ter saído, acho de bom alvitre, de bom tamanho, que essa postura do Asa possa ser mantida doravante no Campeonato Brasileiro da Série B, e também no Campeonato Copa do Brasil, que a equipe do Asa disputa esta próxima fase, terceira fase, contra a equipe do Flamengo. Mas, se você disser o placar foi justo, foi, porque o Asa jogou, o primeiro tempo foi do Asa, o segundo tempo foi da Chapecoense. O Asa no primeiro tempo teve as oportunidades, não marcou. A Chapecoense no segundo tempo teve e conseguiu concluir em gols. Então, um placar de 2-0, eu também acho que não é motivo para desespero, não é motivo para desmanchar nada, para coisa desandar. Tem que ter muita calma, tem que ter muita cabeça fria, porque o campeonato doravante é que ele vai pegar fogo, é que ele vai engrenar. Enfim, foi isso aí que eu vi nessa vitória de 2-0 da Chapecoense contra o Asa, um jogo onde a equipe de Arapiraca foi a campo com Gilson, Osmar, o Thiago Garça, Edson Veneno e o Márcio Goiano, Jorginho, depois o Bruno, Reinaldo Silva, Gleibson, para mim o melhor em campo, principalmente pelo primeiro tempo, para mim não, para a equipe toda da 96 FM. Depois o Didira, que saiu substituído pelo Anderson. O Anderson mais uma vez entra e não corresponde. Parece até que a gente tá com marcação com o jogador. Não, eu queria que ele fosse muito mais feliz, esse time do Asa, despontasse, fizesse gols, chegasse à seleção brasileira, fosse contratado pelo Barcelona, mas é um cara que não acerta. Ele é um cara assim fantástico, aquele cara educado, aquele cara um bom filho, um bom pai, um bom irmão,
ama o próximo. É aquele cara assim que, se você tem uma filha, diga: minha filha, case com o Anderson. Mas para jogar bola no Asa, ele ainda não apresentou um futebol digno de ser um jogador, de botar a camisa no Asa, porque hoje essa camisa pesa. Não é todo mundo que pode botar essa camisa do Asa e sair jogando, não. Asa hoje é um time grande, é um time gigante, é o representante de Alagoas na Série B. Então acho que o simpático, o Anderson, ainda não está numa situação de colaborar positivamente com essa equipe. Completando aí o time do Asa, o Thalisson e o Léo Gamalho. O Thalisson que depois deu lugar para o jogador Jefferson Maranhão. O adversário colocado em campo pelo técnico Gilmar Dalpozo foi de Nivaldo, Fabiano, Rafael Lima Tão e Thiago Salete. O Anderson, Augusto, Diego Felipe, depois o Paulinho Dias, o Atos, depois o Thiago Luiz. E no ataque, o Bruno Rangel, depois o Soares e o Fabinho Alves. Os gols da partida, todos do segundo tempo. Fabiano, 1-0 aos 25 minutos. E Paulinho Dias, 2-0 aos 29 minutos. O trio de arbitragem, composto pelo Jailson Freitas, da Bahia, o Adson Leal, também da Bahia, e o Djalma Ferreira, um outro soteropolitano, deu 3 cartões amarelos no jogo. 2 para a equipe da Chapecoense, para o Rafael Lima e para o Thiago Salete, e para o time do Asa, o Jefferson Maranhão, que entrou no lugar do Thalisson. Não teve também muito tempo de produzir muita coisa por essa equipe do Asa, que agora tem 7 pontos, ocupa a 16ª posição e jogou hoje aqui para 2.237 pessoas, que apenas 259 pagaram o ingresso, dando uma renda de R$ 4.140. O detalhe é que esse público pagante hoje aqui, que aparece no borderô, é o público pagante do jogo de hoje. O público total é porque o Asa está vendendo ingresso na casadinha do jogo do Flamengo e também do jogo de hoje contra a Chapecoense. A próxima partida do Asa é na quarta-feira, dia 10, contra a equipe do Flamengo, aquele jogo Corujão, que a gente já começa 10 para as 10 da noite, e voltando depois ao Campeonato Brasileiro da Série B, no sábado, dia 13, 9 da noite, lá no Ceará, contra a equipe do Ceará. Portanto, vitória da Chapecoense, 2-0 contra o Asa nesta noite de sexta-feira, aqui no estádio Guaraci da Mata Fonseca. Um grande abraço a você que ficou conosco até agora, uma boa noite, e de volta ao comando desta grande jornada esportiva, eu convoco ele, o locutor emoção. Beleza, tá certo então, meu caro Fernando Multa, ele que analisou 2 para o time do Chapecoense, 0 para o time do Asa. Fim de papo, minha gente.